E aí o Pedro Barciela foi responder a pergunta para mim. Eu falei, Pedro, e aí? Ajuda ou prejudica? E aí nós temos a resposta. Primeiro, olha que curioso, o gráfico número 1 mostra as menções ao escândalo que a gente teve no INSS ontem, está em roxo, tá? Olha aqui, ó, menções ao longo do dia em relação ao escândalo do INSS, está em roxo. Essa questão do INSS, veja como a vida, Vivi, ela tem as suas ironias, e depois a gente tem a hipótese para fechar o comentário. Isso aqui é uma coisa super importante, porque tinha um grupo, segundo a Polícia Federal, já apontou, um grupo com indício de ser um grupo criminoso, um bando de bandidos, inclusive o presidente do INSS, escolhido pelo Carlos Lupe, que é ministro do governo Lula, que estava roubando velhinho. Esse é o negócio do INSS ontem, gente, tá? Tinha um grupo criminoso que desde 2019, para a gente deixar claro isso também, a Polícia Federal aponta que desde 2019, então a roubalheira não começou com esse presidente do INSS, mas continuou com ele, e ele foi indicado pelo ministro, e o ministro é o ministro do governo Lula. A gente deixa claro isso aqui, né? A gente não vai ficar rebolando aqui para dar notícia. Mas começou no governo Bolsonaro. Tudo bem, começou em 2019, um grupo criminoso que estava montado no INSS, ficava fazendo uns convênios falsos lá para aposentado poder desfrutar de academia, de desconto, não sei o quê, com um monte de entidade que não estava nem cadastrada para fazer convênio, várias delas não tinham nem condição de entregar esses convênios e descontava em folha dos pobres dos aposentados lá R$40 por mês, R$50 por mês, de milhões de pessoas. Essa movimentação toda de 2019 até agora é de mais de 6 bilhões. Não sabemos se os 6 bilhões foram roubados, mas por uma amostragem que foi feita, mais de 90% das amostras que foram colhidas, das pessoas que foram entrevistadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, mais de 90% delas tinham descontos em folha de serviços que elas não autorizaram. Então, gente, olha só, isso é um tipo de escândalo que machuca o governo. Não é fácil você lidar com isso. O governo pode vir e colocar o ministro Lewandowski falar, e a Polícia Federal, e falar o que é verdade. Olha, aconteceu? Sim. O presidente do INSS está envolvido, segundo a Polícia Federal, pediu afastamento pela Justiça, aliás, né? Ontem ele pediu para sair, mas antes a Polícia Federal pediu para que a Justiça o afastasse. Porque há indícios de que o presidente do INSS e outros funcionários estão envolvidos. Sim. O governo pode falar, William, mas foi a nossa Polícia Federal que desmontou isso. Pode? É verdade? É verdade. Mas começou no governo Bolsonaro, 19, 20, 21, 22, ou seja, atravessou o governo Bolsonaro todo e o Bolsonaro não viu. É verdade? Sim, mas na política a gente sabe como as coisas funcionam. O incumbente vai tomar o tufo, não tem jeito, William. Porque as pessoas não vão parar para ver tudo isso que a gente está falando agora aqui. A percepção vai ser o quê? O que vai rodar nos grupos de zap? O INSS do Lula estava roubando. É assim que funciona a vida real hoje. A gente sabe que é assim. E não adianta se debater em relação a isso. E não adianta não gostar. Eu também não gosto. Mas eu consigo entender que é assim. Então ontem, Vivi, olha que curioso. A oposição tinha a faca e o queijo na mão para dar uma punhalada no governo Lula, talvez do tamanho do escândalo do Pix. Porque é um escândalo de corrupção no governo. O que é que aconteceu? O Bolsonaro, com o seu vídeo do hospital, ele sequestrou a pauta. Olha aqui, ó. Ele derrubou a pauta da oposição. Aqui tá o cluster bolsonarista falando disso e as outras contas que estão criticando o Bolsonaro se engajando com essa história. Da esquerda para a direita seria meio-dia. Meio-dia, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, aquela ali, ó. Essa aqui? Em cima do nome do Bolsonaro. Essa aqui. Da esquerda para a direita. Tá, então, ó, aqui é meio-dia. Então, até aqui, gente, a pauta do INSS está subindo, olha só. As menções à anistia e Bolsonaro, intimação do Bolsonaro, elas são pequenas, Vivi, olha só. E aqui a oposição, que está fazendo política lá e que está querendo dar uma porrada no governo, enfraquecer o governo pensando em 26, aqui a oposição estava soltando foguete, olha aqui, ó. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Bolsonaro solta o vídeo dele, ele toma contra a pauta. Sequestra a pauta. Sequestra a pauta. E aí a pergunta que tem que ser respondida. Para a oposição, para fazer oposição ao governo, e para ir para uma eleição onde o Bolsonaro não estará, interessa mais falar da intimação do Bolsonaro ou do escândalo do INSS? Do escândalo do INSS. Claro. Então, o Bolsonaro ontem ajuda ou atrapalha? Atrapalha. E isso aqui cai dentro daquilo que a gente já vem falando há um bom tempo aqui.
As pessoas que queriam bombar essa pauta do INSS, por interesse político-eleitoral, elas não veem a hora de se livrar desse cara. Quem mais quer que o Bolsonaro fique internado o ano inteiro e no próximo ano e suma, não é o William De Luca, é Tarcísio de Freitas. Não é Leandro Demore, é Romeu Zema. Não é Haddad, é Ratinho Júnior, é Ronaldo Caiado. Essas pessoas querem que ele suma. E isso aqui, ó, tá aqui, gente. Ciência colocada em prática. A quem interessa essa pauta? Ao Bolsonaro. Para quê? Para anistia. De quem? Dele. Claro. Né? E aí nós temos uma próxima tela que é muito interessante para a gente ver que o Pedro Barciela preparou para a gente. Menções negativas ou críticas ao Bolsonaro em relação ao vídeo da intimação no hospital. 77%. É crítico ao Bolsonaro. Então, a minha percepção estava errada, né? E aí, ó, a maioria expressiva das interações das redes sociais tem tom crítico ou irônico em relação ao Bolsonaro. Entre as principais características das menções estão a acusação de encenação e uso político da internação do hospital, ironia sobre a sua condição de saúde, associando a sua disposição para lives e vídeos e a incoerência com a suposta debilidade, como diz o William, fez uma live para vender bugiganga, então tá tudo bem, né? Deu entrevista para o SBT, então tá tudo bem, então pode assinar um papel, ele não precisava ficar, William, ele não precisava ficar 10 minutos falando, a moça chega, ele fala, estou muito mal, estou debilitado, me dê aqui um papel, não vou nem abrir os olhos, Michele, posso assinar isso aqui? Pode, meu amor. Então assinado está. Pronto. Ele ficou falando 10 minutos, quem quis, né? Críticas ao comportamento durante a intimação, visto como tentativa de constranger a oficial da justiça, assistam o vídeo, um constrangimento. Eu fiquei constrangido. Eu fiquei. Comparações com falas anteriores, como desprezo durante a pandemia, usadas para ressaltar a... Como é que é, William? Não sou coveiro. Velho morre. Né? É assim, né? E daí quer que eu faça o quê? E daí quer que eu faça o quê? Né? E assim por vai. Imitando falta de ar. Imitando falta de ar. E assim por diante. Chamados à prisão, com hashtags como Bolsonaro na cadeia e sem anistia bastante presentes, ressaltando as contradições jurídicas e morais como a seletividade no respeito da lei. E aí, próxima tela, quem é que falou bem do Bolsonaro, então, em relação... Com quem que colou essa história? Colou com essa galera aqui, ó, menções positivas ou de apoio ao Jair Bolsonaro, 23%. O pessoal aqui faz uma mágica, né? A gente pode fazer de novo esse negócio? Eu vou fazer assim, ó, fazer de conta que eu... Volta lá, volta, deixa pequenininho de novo. Ó, Vivi, que maravilha. É touch. É touch. Olha aqui, ó, eu vou aumentar aqui, gente. A gente vai começar a enganar as pessoas todo dia com isso aqui agora. Olha só que maravilha. Menções positivas ou de apoio ao Jair Bolsonaro, 23%. Um número menor de comentários expressa apoio direto ou empatia com o ex-presidente. Críticas ao STF, sobretudo do Alexandre de Moraes, então isso aqui é o quê? Bolsonarista. Defesa de que a intimação foi ilegal ou desumana por ocorrer em ambiente hospitalar. Isso aqui não necessariamente é bolsonarista, né? Só que veja, isso aqui é uma parte dos 23%. Isso aqui não é 23%. Isso aqui é quanto ele? Sei lá, 8%, 9%, 10%, 12%, 5%. Uma parte pequena das pessoas. Afirmações de perseguição política, considerando o Bolsonaro uma vítima, isso aqui é o quê? Bolsonarista, no geral, né? Mensagens religiosas ou de fé, desejando recuperação, reforçando a figura, como o escolhido, o enviado por Deus, isso aqui é a maioria bolsonarista, talvez não todos, e menções nostálgicas ou patrióticas, como nosso presidente e mito, isso aqui é só otário mesmo. Então, veja, 23% com 23% segundo o monitoramento que a gente fez, de novo, gente, isso aqui é ciência. É um software que coleta informações de comentários da internet, de posts que as pessoas colocaram lá o vídeo do Bolsonaro, que pega, a gente consegue filtrar entre os atores polarizados, que já são mais pró-Bolsonaro, os que são contra, os não polarizados. Isso aqui é uma média que a gente faz. Então, a história da vitimização com o vídeo do Bolsonaro, o núcleo do Bolsonaro pode estar comemorando, porque pega os 23%, 25%, 30%, vá lá, do público dele. Extrapolou a bolha e foi lá para a pessoa que olhou e falou: ah, eu odeio o Bolsonaro, mas isso não deveria fazer? Talvez um pouco. Eu fui uma pessoa que pensou isso ontem. Mas, pelo que a gente viu no monitoramento do Pedro Barciela, é muito pouco, é muito baixo esse número. Então, temos aí uma boa discussão para a gente colocar.